Que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele prestou depoimento à Polícia Federal sobre a suposta fraude no cartão de vacinação. Bolsonaro disse que nunca pediu a inserção dos dados na carteira e também no sistema do SUS. Vamos acompanhar todos os detalhes com o repórter Bruno Pinheiro. Em depoimento que durou mais de 2 horas, o ex-presidente Jair Bolsonaro alegou que não tinha conhecimento e que não orientou a adulteração ou inserir qualquer informação falsa no cartão de vacinação seu e nem mesmo da sua filha de 12 anos de idade. De acordo com os advogados de Bolsonaro, o depoimento aconteceu de forma muito cortês e republicana. Jair Bolsonaro não ficou em silêncio e respondeu a todas as perguntas, que foram dezenas de questionamentos aqui na sede da Polícia Federal, em um depoimento que deveria ser no mesmo dia da operação, que alcançou Jair Bolsonaro e seus assessores, mas os advogados só tiveram acesso horas após a operação. E o depoimento aconteceu nesta terça-feira. Jair Bolsonaro reafirmou que não se vacinou e voltou a falar ainda que nunca também chegou a planejar qualquer ataque ao Estado Democrático de Direito. Jair Bolsonaro ainda relembrou que ele adquiriu todas as doses de imunizantes, as vacinas no enfrentamento à Covid-19. E de acordo com a defesa de Bolsonaro, ele novamente se colocou à disposição da Justiça, se for necessário retornar novamente aqui na sede da Polícia Federal, a fim de esclarecer outras informações envolvendo esta investigação ou outras ações que ainda estão em andamento. Jair Bolsonaro não conversou com os jornalistas, chegou aqui cerca de 20 minutos antes do depoimento, que iniciou às 2 da tarde na sede da Polícia Federal. De Brasília, o Bruno Pinheiro. E para comentar os assuntos mais importantes do dia, Nelson Kobayashi aqui com a gente no estúdio. Kobayashi, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Assunto importante, repercute em todos os portais de notícias. Depoimento longo, mais de 3 horas de depoimento na sede da Polícia Federal, nesse inquérito que apura justamente um suposto esquema de fraudes em cartões de vacinação do ex-presidente, de familiares e também de ex-auxiliares. Naturalmente é preciso aguardar o avanço das investigações, só que se essas informações do ex-presidente compartilhadas neste depoimento estiverem corretas, ficará a pergunta: a quem interessaria fraudar o cartão de vacinação de Jair Bolsonaro e com qual objetivo? Olha, Daniel, ele seria o beneficiário direto dessas falsificações, né? Primeiro, muito boa noite a você, Daniel, Lívia, a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. Esse caso é um caso que ainda vai dar muito pano para manga. Quem teve acesso às investigações, ao relatório da Polícia Federal, que deu margem às buscas e apreensões, à própria prisão do coronel Mauro Cid, viu que há provas em fartura que indicam, sim, a falsificação dos documentos, tudo isso capitaneado pelo seu ajudante direto, o coronel Mauro Cid. Em relação ao presidente Bolsonaro, a dúvida que fica é se ele, primeiro, deu a ordem para que isso acontecesse ou se ele se beneficiou utilizando o cartão. São 2 os crimes, a falsificação e o uso do documento falso. O presidente Bolsonaro diz agora à polícia que não tinha ideia de que essa falsificação estava acontecendo. É claro que a polícia vai investigar também nos celulares, não só do presidente Bolsonaro que foi entregue, mas também do coronel Mauro Cid e de outras pessoas envolvidas para saber se isso de fato é verdade ou não. Tem muitas coisas para acontecerem ainda nessa investigação. O presidente Bolsonaro vai ter dificuldades com isso. Dora Kramer também conosco nesta noite. Dora, bem-vinda, boa noite a você. Esse foi o 3º depoimento de Jair Bolsonaro desde que deixou a presidência da República. O primeiro foi no comecinho de abril, referente ao caso das joias sauditas que entraram de forma irregular no Brasil. E mais no final do mês de abril, ele prestou um outro depoimento, mas dessa vez para se explicar em relação à possibilidade de ter incitado os ataques, invasões e depredações aos prédios dos 3 poderes no dia 8 de janeiro em Brasília. Queria ouvir sua opinião em relação à possibilidade de inelegibilidade do ex-presidente, porque, além de todas essas questões, são 16 ações tramitando no TSE, pelo menos 5 no STF. Bolsonaro vai conseguir
disputar a presidência nas próximas eleições, na sua opinião? Boa noite, Lívia. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Olha só, se ele vai conseguir, ele pode até não querer, se ele ficar elegível, ele pode até não querer disputar a presidência. Eu já ouvi de aliados dele que seria, por exemplo, um bom candidato ao Senado. Agora, é dado quase como certo, não sei, será uma surpresa se ele não se tornar inelegível, porque o principal ali no Tribunal Superior Eleitoral é o uso de poder político e econômico nas eleições, e isso aí está complicando bem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas eu queria comentar essa história das vacinas e do depoimento. Depoimento achei muito longo demais, gente, 3 horas e meia só para tratar da questão da vacina. É claro que não foi só isso que foi tratado. Evidentemente que, e já começam a ser ventiladas informações, de que os investigadores abordaram também áudios sobre participação de aliados dele, do próprio tenente-coronel Mauro Cid, no engendramento dos atos de 8 de janeiro. Agora, com relação à vacina, quando ele diz do certificado de vacina, que ele não mandou. Então, ele está dizendo que o Mauro Cid fez tudo à revelia, porque os certificados falsos existem. As digitais do Mauro Cid existem também. Então, amanhã vai ter o depoimento do tenente-coronel. E eu estava pensando, gente, uma coisa aqui. O tenente-coronel, o Jair Bolsonaro, quando era presidente, ele era comandante em chefe das Forças Armadas. O tenente-coronel e qualquer outro militar tinha o dever da hierarquia. Agora, nesse depoimento, Bolsonaro já não é comandante em chefe das Forças Armadas. Portanto, o tenente-coronel ou qualquer outro militar não está submetido a essa regra da hierarquia, sabe? Eu acho que isso aí talvez possa dar uma mudada nesse depoimento. Vamos ver se Mauro Cid assume tudo para ele ou como é que ele explica essa coisa de ter as digitais, ter o ajudante de ordens, o presidente dizer que não tinha conhecimento, que se foi feito a revelia dele, então ele é que vai ter que dizer por que fez, para que fez. Agora, só para fechar, gente, para que tanta confusão, né? Nos dois casos, das joias e da vacina. Na vacina, era mais fácil ter se vacinado. No caso das joias, muito mais fácil ter registrado tudo direitinho.